Dou a palavra para o Fábio, então. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado a Lilian, a todos que organizam esse espaço. Fico contente de ver que tem estudantes, né? Que vocês, muitas vezes na universidade, a gente aprende mais fora da universidade, seja nos eventos paralelos, né? Seja nos cafés e nas manifestações, né? Então, às vezes, a gente organiza, eu já organizei muito como estudante, como professor, eventos como esse, e não tem muita adesão, né? Então, eu fico contente de ver uma turma boa aqui para fazer essa discussão sobre a América Latina. Então, qual é a minha proposta? Eu vou trazer a vocês algumas ideias para discutir a chamada onda progressista sul-americana. O que é a onda progressista sul-americana? Esse conjunto de governos identificados com a esquerda, desde a eleição do Chávez em 98, passando pelo Lula em 2002, o Kirchner no ano seguinte, o Morales na Bolívia, o Correa no Equador e até o Lugo no Paraguai, né? Um conjunto de governos que foram, o Frente Amplio no Uruguai, que foram identificados com uma alternância política para a esquerda e que teriam um horizonte, inclusive, de enfrentamento, de superação do neoliberalismo. E que agora, passados 15 anos, um pouco mais, nós tivemos um refluxo, né? A situação do Brasil não precisamos comentar, na Venezuela uma situação muito complicada, enfim, mesmo nos lugares onde esses governos não caíram ou não foram sucedidos, como na Argentina, eles estão na defensiva. Então, entender o que aconteceu, né? Por que essa onda progressista está dando lugar a uma onda reacionária ou uma onda conservadora? Será que é correto a gente colocar o problema nesses termos? Quais são as ligações entre um momento e o outro, né? Eu entendo que essa é a tarefa fundamental para quem está no campo democrático, no campo da esquerda, na América Latina, para pensar a política futura, porque sem tirar as lições do que aconteceu no presente recente, a gente corre o risco de repetir a história, né? Então, essa, evidentemente, é uma tarefa coletiva, que que deve ser feita por todos aqueles que estão trabalhando, enfim, engajados na mudança social no continente. Então, a minha contribuição para essa tarefa coletiva, ela está sintetizada nesse livro que a Lilian já falou, que eu vou até passar um exemplar para vocês. Vou passar, na verdade, os 3 livros que eu trouxe, para vocês conhecerem um pouco o que eu já escrevi, né? Mas, de forma geral, você pode passar para o pessoal, Lilian, botar lá, né? Mas, de forma geral, então, qual é o movimento que eu vou fazer aqui nessa exposição? Eu vou partir da conjuntura brasileira para falar de América Latina. E eu vou partir da conjuntura brasileira por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é o que a gente conhece mais, mas não só por isso, mas porque o Brasil tem um papel fundamental no que acontece no continente, seja pelo fato de ser metade do território, metade da economia, mas também porque, nesses anos recentes, se propôs, sob as gestões petistas, a ter um papel de liderança, né, nesse processo de mudança, ou que não mudou tanta coisa assim. Então, eu vou organizar a minha exposição na forma de 7 hipóteses. Eu vou começar falando sobre o Brasil, como eu já disse, para chegar na América Latina. Então, são hipóteses com esse objetivo, de refletir sobre o que aconteceu recentemente, para a gente poder pensar a política daqui para frente. Então, a primeira hipótese, partindo aqui da situação brasileira, é que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é corresponsável pela situação que o vitimou e que a gente está vivendo atualmente. E é corresponsável em todos os seus aspectos, por ter mantido intocado o poder das corporações de comunicação, que depois se voltaram contra o governo, por ter incorporado e servido a lei de responsabilidade fiscal, a qual o partido historicamente foi contrário e que depois serviu de pretexto para depor a Dilma, por ter praticado uma combinação entre cooptação e repressão com os movimentos populares. Vocês lembrem da lei antiterrorismo, que foi uma das respostas do governo às jornadas de junho, né? Por ter feito da política parlamentar a sua base. Nunca o povo, muito menos a esquerda. Foi nesse terreno movediço da política parlamentar, da pequena política, que o PT, que o partido tentou negociar a sua salvação até o último momento,
sempre navio moeda da política mercantil, aquela política da troca. Segunda hipótese, o golpe não significa uma evolução, uma mudança no sentido da evolução da história brasileira, mas ele aponta para uma aceleração no ritmo e no tempo da política prevalente. É certo, como dizia o governo Dilma, que o impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Eu concordo com essa leitura. Porém, o golpe não foi provocado por mudanças, por diferenças substantivas de projeto, por uma disputa de projeto. Essa disputa não há. O jogo virou, foi no terreno da pequena política. Essa pequena política que o PT comandou exitosamente por 13 anos. Vejam, eu não tenho dúvidas de que o governo Temer é mais destrutivo do que as gestões petistas. O ponto que eu estou querendo trazer é que as propostas desse governo não refletem nenhuma inflexão, uma mudança no sentido das políticas até então praticadas. Em outras palavras, ninguém deu um cavalo de pau na história. Não é um golpe comparável a 64. Para dar alguns exemplos, o congelamento do gasto público por 20 anos é uma medida terrorista com aqueles que dependem da face pública do Estado, da face social do Estado. Porém, ela não é nada mais do que uma radicalização da racionalidade do ajuste estrutural que foi seguida regiamente pelas gestões petistas. A mudança no regime do pré-sal, que foi aprofundada no Temer, que tem uma mudança antinacional, foi iniciada no governo Dilma. E assim por diante. As continuidades, a síntese das continuidades é a figura do Henrique Meirelles, que, como vocês devem lembrar, ele foi ministro, foi presidente do Banco Central nas duas gestões do Lula. Ele tinha acabado de ser eleito deputado pelo PSDB, fazendo um discurso raivoso anti-PT, e aí ele teve que renunciar ao seu posto para assumir o seu posto como deputado para assumir a presidência do Banco Central durante esse período. Então, essa ele sintetiza essas continuidades. Mas então, se há continuidades tão evidentes, por que o golpe? Né? O que desencadeou o golpe foi o debilitamento, o enfraquecimento da posição petista nesse lodaçal da política parlamentar. E por que isso acontece? Isso está associado ao esvaziamento da sua funcionalidade política. Qual era essa funcionalidade? Qual era a funcionalidade política das gestões petistas do ponto de vista, digamos, do ponto de vista da ordem? Né? A gente pode sintetizar na ideia do modo lulista de regulação do conflito social. O que é o modo lulista de regulação do conflito social? É associar, de um lado, modestíssimos ganhos para aqueles que estão na base da pirâmide social brasileira, seja por meio das políticas de renda condicionada difundidas pelo Banco Mundial, como Bolsa Família, seja por meio de uma discreta evolução do salário mínimo atrelada ao crescimento da economia, porque a política de valorização do salário mínimo teve atrelada ao crescimento da economia, como o Dari Krain, que vocês conhecem, mostra muito bem. Então, de um lado, esses modestíssimos ganhos para os de baixo, associado aos ganhos de sempre, ao Brasil funcionando, a intocabilidade do país como um negócio para os bancos, para o capital internacional de modo geral, né? O país como um negócio. Esse modo de regulação funcionou bem num contexto de crescimento da economia, que teve como pano de fundo o chamado boom das commodities, puxado pelo crescimento chinês. Mas fez água diante da conjunção de escândalos políticos e crise econômica. Para sintetizar a minha ideia, como é que o PT entrou na política nos anos 80? O PT entrou na política nos anos 80 colocando o povo na rua. Foi isso que fez do PT um ator político relevante. Como é que o PT chegou ao poder, a Brasília, nos decênios seguintes? Tirando o povo da rua. Quando o PT não teve mais poder, nem para colocar, nem para tirar o povo da rua, ele foi apeado do poder. Foi essa a leitura que as classes dominantes tiraram de junho de 2013. Em junho de 2013 ficou evidente que o PT não tinha mais poder nem para colocar, nem para tirar o povo da rua. Então, é um sintoma do esvaziamento disso que eu estou chamando o modo lulista de regulação do conflito social, que pacificou o país relativamente ao longo de uma década. Vejam, é certo que os efeitos da crise
mundial que atingiram o Brasil de forma mais contundente a partir de 2015, aumentaram a exigência do capital por medidas antipopulares. Porém, o governo não foi deposto porque, hipoteticamente, se recusaria a realizar essas medidas. Aqueles que defendem essa leitura são os mesmos que defenderam ardorosamente a eleição da Dilma em 2014. Vocês devem lembrar que foi uma eleição em que os nervos subiram à flor da pele, houve uma polarização. Então, defenderam o voto na Dilma contra o Aécio e, em seguida, ficaram estupefatos de ver como é que a Dilma adotava exatamente a agenda do Aécio, que ela tinha dito que não faria, que faria diferente. Ou seja, um estelionato eleitoral. Então, aqueles que falam, não, mas a Dilma não teria feito esses ajustes que o governo tem... não dá para a gente saber. Né? O que a gente tem de concreto é saber que houve o estelionato eleitoral, então o resto é pura especulação. O que é certo? O que é certo é que o PT se tornou desnecessário para mediar o aprofundamento do neoliberalismo, que o partido no poder jamais contrariou. E por quê? Porque 13 anos após as presidências petistas, o campo popular se encontra apassivado e dividido. E a mobilização maior passou para o outro lado. Terceira hipótese. Quer dizer, terceira questão. Então, afinal de contas, depois dos 13 anos de presidências petistas, qual o saldo dessa experiência? Avançamos e acumulamos força no campo popular? Essa é uma questão central para avaliar as implicações entre a onda progressista e a onda conservadora atual. Respondo essa questão com uma terceira hipótese. Eu entendo que as gestões petistas são corresponsáveis pelos retrocessos do presente, mas também do futuro. Que critérios nos permitem avaliar se avançamos ou não? Se o campo popular, o campo democrático, aqueles que defendem, vamos dizer, uma mudança social no Brasil, se a gente avançou ou não, se acumulou força ou não. Eu proponho 2 critérios. O primeiro é se o campo popular se fortaleceu na sua autonomia, que é a única garantia de que qualquer avanço se sustente. Né? Segundo critério, se nos aproximamos ou nos afastamos de mudanças estruturais, que é o critério para a política de esquerda. A política de esquerda ela busca as mudanças estruturais, para mudar a sociedade, não para mudar estruturalmente. Né? A política petista não fortaleceu o campo popular, mas o confundiu, o apassivou e o alienou. Por que eu digo que confundiu o campo popular? Porque implementou um programa e práticas de direita, mas apresentando-se como esquerda. Por que eu digo que apassivou o campo popular? Porque envolveu setores populares na gestão pública, mas não com a perspectiva de realizar suas bandeiras, mas para neutralizá-las. Por que eu digo que alienou o campo popular? Porque promoveu o consumo popular como uma solução para os problemas sociais. É uma via individual e não coletiva que mercantiliza o que são direitos. Quer dizer, as gestões petistas abandonaram a luta por direitos sociais em nome de uma política de capitalização dos pobres. O segundo critério. Nos aproximamos ou nos afastamos de mudanças estruturais? Entendo que nos afastamos, porque aos avanços modestos e, desde logo, provisórios que se podem apontar, corresponderam a uma deterioração do tecido social do país. Uma economia que está mais desnacionalizada, menos industrializada, mais extrativista e dependente. Uma sociedade na qual o trabalho é cada vez mais precário, uma reforma agrária que deu marcha ré, serviços públicos que se deterioraram e se mercantilizaram, uma política e uma sociedade mais conservadoras e mais violentas. Quer dizer, para qualquer lado que a gente olhe, nós vemos retrocesso na questão agrária, ecológica, econômica. Alguns dirão que a gente estava melhor sob as gestões do PT. Do meu ponto de vista, no plano imediato, não tem dúvida. Né? Mas se a gente for pensar mais além do imediato, devemos constatar que as gestões petistas alimentaram tudo o que o campo popular enfrenta agora e enfrentará no futuro. O capital financeiro, o agronegócio, a mídia corporativa, o neopentecostalismo, os partidos conservadores. E, ao mesmo tempo, esse é o ponto fundamental, alimentou esses setores conservadores da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, debilitou o campo popular
para enfrentar esses desafios. Por que eu digo que debilitou o campo popular? Porque confundiu, apassivou e alienou. Por isso eu entendo que é corresponsável pelos retrocessos do presente e também do futuro. Corresponsável, de novo, significa dizer que não é o único responsável, mas não é uma vítima. Partilha das responsabilidades. Isso me leva, então, a uma quarta hipótese. O PT se tornou um fator de imobilismo da política de esquerda no Brasil que é preciso superar. É necessário valorizar a importância histórica do partido. Qual é a importância histórica do partido? Se vocês lerem, por exemplo, o Florestan Fernandes. O PT é a primeira expressão política autônoma dos trabalhadores brasileiros. Um país que veio da escravidão, no século XIX, que ao longo do século XX teve como política popular, seja o populismo, o trabalhismo, pelo Getúlio Vargas, é uma política de cima para baixo, seja o comunismo, que tem uma história heróica muito importante no país, mas que muitas vezes, vamos dizer, um pouco descolado, em poucos momentos se tornou uma política de fato protagonizada pelas, vamos dizer, de massa, protagonizada pelos trabalhadores. O PT superou essas duas coisas, né? Foi um partido, uma expressão autônoma da classe trabalhadora. No entanto, que, por outro lado, é imperativo reconhecer que ele perdeu a sua razão de ser a partir do momento em que ele se tornou um partido convencional. Né? Para dizer em termos que o Marx usa no século XIX, o PT se tornou o braço esquerdo do Partido da Ordem. A ideia é que você tem a Ordem tem dois braços, então quem está agora no poder no Brasil é o braço direito. O PT é a alternativa, é o braço esquerdo, mas da Ordem. É claro que tem muita gente boa dentro do PT, muitos militantes valiosos, mas a questão é que esses foram, até o momento, impotentes para reverter o curso do partido, e continuarão sendo. Para fazer uma analogia, é que nem a Igreja Católica. Né? Tem muita gente boa, progressista, de esquerda, para frente na Igreja, na América Latina, da Teologia da Libertação, Frei Beto, Leonardo Boff, e por aí vai. Mas a Igreja, como instituição, ela é uma instituição conservadora. Então, o PT tem o seu Papa, que todo mundo sabe quem é, e os seus cardeais. Então, o sentido da política do partido, ninguém vai mexer. Né? Então, essa autocrítica ela é fundamental para a política de esquerda no presente. Por quê? Porque das lições que a gente tira da experiência recente depende o alcance da política futura. Se a gente entende que o golpe foi movido por disputa de projeto, então o horizonte é restituir o projeto que foi derrubado. Ou seja, é reconstituir a ordem petista, seja pelo líder messiânico, cada vez mais messiânico, né? Ou seja, por uma versão PT do B, que arrisca ser o caminho do PSOL. Está em disputa, mas podemos discutir isso depois. Né? Portanto, os críticos da ordem petista têm a tarefa de dissecar essa ordem impiedosamente e tirar suas lições. Parte dessa crítica envolve examinar a política regional brasileira nos governos recentes, ou seja, a política do PT para a América do Sul. E é aí que eu avanço uma quinta hipótese. As gestões petistas foram um freio e não um acelerador dessa onda progressista sul-americana. Por quê? Porque a sua política regional, na prática, neutralizou iniciativas de potencial mais radical que emanaram, sobretudo, da Venezuela nesse período. Iniciativas como a ALBA, que é a área da Aliança Bolivariana das Américas, a Telesur, que é uma televisão pública apoiada por diversos países do continente, o Banco do Sul e outras iniciativas teriam um outro alcance se tivesse a adesão brasileira. Porque, como eu já falei, o Brasil é metade da economia, metade do território do continente. E por que o Brasil não aderiu? O Brasil não aderiu porque o projeto de integração regional petista, quando o PT fala em unidade sul-americana, esse projeto não tinha uma orientação contra-hegemônica. Ao contrário, a retórica integracionista disfarçava aspirações de liderança regional. Sob essa lógica, o bolivarianismo, ou seja, o que estava acontecendo na Venezuela, foi visto antes como um concorrente e não como um parceiro. A orientação fundamental da política brasileira qual foi?
foi apoiar a expansão regional de empresas nacionais ou sediadas no Brasil, que foram entendidas como vetores do capitalismo nacional, o que consolidaria uma base material para projetar o país internacionalmente, ou, para usar o jargão da diplomacia, fazer do Brasil um global player. Essa política instrumentalizou a integração regional em favor da expansão mercantil das chamadas campeãs nacionais. Quem são as campeãs nacionais? Todas essas que depois foram para os né? Todas que tiveram apoio do BNDES e da diplomacia empresarial do Itamaraty. A Friboi, o Odebrecht, a própria Petrobras, a Vale, enfim. Como são negócios que se baseiam na superexploração do trabalho e na devastação dos recursos naturais, foi essa a lógica da integração apoiada pelo Brasil, que teve uma expressão lapidar na IRSA. Pouca gente conhece, para dizer em 2 linhas, Iniciativa da Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana é uma agenda de projetos de telecomunicação, comunicação, infraestrutura e energia, que integraria a América do Sul, basicamente superando o que se interpreta como 2 obstáculos naturais para a integração do continente, a floresta amazônica e a Cordilheira dos Andes. É basicamente articular a costa atlântica ao Pacífico, o Brasil à China, nesse contexto de gravitação do eixo da economia, do dinamismo da economia mundial na direção da Ásia. A IRSA, ela surgiu, então, antes do governo Lula, mas ela foi adotada pelo governo Lula e depois pela Unasul, quando ela foi fundada. Então, por outro lado, a manutenção da IRSA expressa essa continuidade no plano estrutural. Por outro lado, a integração política foi subordinada à intenção do governo brasileiro de atuar como uma espécie de mediador regional, uma esquerda responsável, que modera o bolivarianismo e conversa com a direita. Lembremos que a criação da Unasul, que eu acabei de mencionar, foi um passo importante, foi um avanço, a primeira organização regional que não tem os Estados Unidos. Mas também foi uma forma de neutralizar a ALBA, que era uma iniciativa da Venezuela com Cuba. Sexta hipótese. Há uma correspondência entre o alcance e os limites da onda progressista no plano nacional e a dinâmica na esfera da integração regional. Qual foi o alcance da onda progressista? Até onde... Então quer dizer que não aconteceu nada? Não, teve mudança. Qual foi o alcance da mudança? A mudança política se concretizou. E eu vou dar 2 exemplos e a gente pode discutir qualquer caso que vocês quiserem depois. Na Venezuela foi sepultado o tal do Pacto de Punto Fijo, que era um acerto entre os 2 partidos que dominavam a política venezuelana desde os anos 50. O Chávez se elegeu contra uma aliança dos 2. Então, foi sepultado. E esses partidos hoje não são mais atores relevantes na política venezuelana. Ou se a gente olha para a Bolívia é marcada pelo que eles chamam da sociedade abigarrada, quer dizer, o apartamento social dos índios, sociedade racista, de segregação. Você entra hoje no parlamento boliviano, isso mudou, você vai ver o colorido, muitos representantes indígenas, muitas mulheres. Então, você teve a alternância política, o próprio presidente, que é alguém de origem popular. Então você teve a alternância política. Mas qual foi o limite da mudança? Foi a continuidade macroeconômica. Em nenhuma situação se questionou o neoliberalismo. Talvez o único caso onde isso foi tentado foi no caso da Venezuela, mas sempre nos limites do extrativismo, ou seja, da exportação primária, que no caso venezuelano é a exportação petroleira. E esse limite tem se mostrado fatal no caso da Venezuela. Então, qual é a correspondência? O alcance e o limite da onda progressista tem correspondência na dinâmica regional. Qual é o alcance? A alternância política. Qual é o limite? A continuidade econômica. No plano regional, você tem a novidade política, que é a Unasul, nos marcos da continuidade macroeconômica, que é a IRSA, cuja orientação fundamental é toda essa integração infraestrutural para potencializar a exportação de matéria-prima, exportação de commodity. Para concluir, é preciso tirar as lições dessa experiência histórica. Qual é a lição fundamental? As presidências petistas e outros governos afins no subcontinente ilustram com clareza cristalina os limites para a reforma dentro da ordem na América Latina. O que a mágica lulista tentou fazer? Ela pretendeu, no plano doméstico, conciliar capital e trabalho. Ou seja, o limite para os avanços dos trabalhadores era o interesse do capital. Pretendeu fazer a mesma lógica no plano regional,
conciliar soberania e imperialismo. Ou seja, os limites da autonomia que se propôs, que se ambicionou, eram os interesses dos Estados Unidos. Mas os limites desse caminho ficaram evidentes. Porque a gente pode se perguntar, em um país como o Brasil, ou em um continente como a América Latina, o que é que os trabalhadores têm a ceder na relação com o capital? Talvez a única coisa que eles têm a ceder na relação capital é o seu bem político mais precioso, que é a sua autonomia. Então, sintetizando, e aqui eu vou enunciar aspectos vamos dizer, da experiência brasileira que eu entendo que podem ser generalizados para as circunstâncias sul-americanas, que, como eu falei, a gente pode discutir depois no interesse de vocês. A política associada à onda progressista se mostrou suficiente para chegar aos governos, mas foi insuficiente para mudar os países. A tentativa de conciliação dos opostos implicou, porque a estratégia qual foi? A estratégia foi conciliar os opostos, que implicou diferentes estratégias de desmobilização ou de aparelhamento do campo popular, entre a cooptação na Argentina, a repressão na Bolívia ou no Equador, ao mesmo tempo em que os negócios prosperaram e se fortaleceram. Então você tem um padrão. Esses governos, essas forças políticas chegam à presidência e colocam em prática estratégias de conciliação de classe. Mas as estratégias de conciliação de classe, elas envolveram muitas vezes em contextos de questionamento aberto, contestação aberta ao neoliberalismo. Por exemplo, na Argentina, vocês sabem, em dezembro de 2001, uma rebelião extraordinária derrubou 5 presidentes em sequência. O kirchnerismo vem nesse contexto. Então você tinha um contexto, na verdade, insurrecional. Na Bolívia você teve a guerra do gás, a guerra da água, derrubaram 2 presidentes, morreram centenas de pessoas nos conflitos. Então você tem também, e o Morales chega nesse contexto. No Equador, igualmente, você tem os conflitos que depuseram diversos presidentes, protagonismo nos movimentos sociais, movimentos populares, movimentos indígenas, é aí que se elege. Portanto, são governos, nesses casos que eu citei, uma contestação aberta. Em outros casos, uma contestação latente. O que significa dizer uma contestação latente? Significa que o mal-estar era evidente. Por exemplo, no caso brasileiro, os tucanos nunca mais ganharam uma eleição federal. No caso uruguaio, o Frente Amplo, que tinha sido formado nos anos 70, então foi eleito para a presidência. Então, você tem o desgaste de todas as forças que se identificaram com a implementação do neoliberalismo. Então, essa contestação, às vezes, mais explosiva, às vezes latente. Mas, em todos os casos, o ponto que eu estou querendo dizer é que então, essas forças que se elegeram, elas oferecem a conciliação de classe como método. A conciliação de classe significa conciliar os interesses de sempre dos de cima, país como um negócio, com um apaziguamento dos de baixo. E aí vieram as políticas de renda condicionada, as políticas de capitalização dos pobres, ao mesmo tempo em que se procurou neutralizar o potencial contestatório da massa insubordinada, seja incorporando no Estado, seja reprimindo. Onde não deu para incorporar foi a repressão. Portanto, em uma perspectiva... Então, em todos os casos, esse é o padrão brasileiro. Os negócios continuaram e se fortaleceram, enquanto os de baixo ou foram reprimidos ou foram apassivados. Então, se a gente olhar numa perspectiva histórica ampliada, esse interregnum, esse intervalo progressista, pode ser visto como funcional à reprodução da ordem. Por quê? Porque conteve a mudança em contextos onde a sublevação, a insurreição contra o neoliberalismo, ameaçava a própria ordem, nos casos da Argentina, da Bolívia, do Equador. Portanto, o ocaso da onda progressista está associado ao esvaziamento dessa funcionalidade política. Qual funcionalidade política? A contenção da mudança. Em um contexto em que a crise do capitalismo se agrava e chega à América Latina, então o Brasil não sentiu em 2008 os efeitos imediatos da crise, mas em 2015, 2016 foram anos de recessão. Então a crise chega, no contexto do fim do boom das commodities, pressionando por políticas mais agressivas no subcontinente. Para sintetizar, as modalidades de neoliberalismo inclusivo,
dão lugar a formas, vamos dizer, de acumulação por espoliação, enquanto a conciliação de classe dá lugar à guerra de classe. É isso que acontece no Brasil. Né? E, de forma... esse é o movimento, né, que no Brasil já está evidente, nas outras situações a gente observa. Né? Por fim, o saldo da experiência variará em cada país. Mas o denominador comum é a necessidade de uma política diferente na forma e no conteúdo, para construir a mudança necessária. Para dizer numa palavra, a gente pode discutir depois o que seria essa política diferente, diria que é necessário, é imprescindível reconstituir a densidade histórica da esquerda latino-americana, porque o que é esquerda também ficou muito diluído com essa confusão da esquerda fazendo a prática da direita. O que dá densidade histórica à esquerda no subcontinente? É enfrentar a articulação entre dependência e desigualdade. Né? Então, é necessário restituir a densidade histórica da esquerda brasileira, sequestrada na atualidade por variadas formas de expressão, por variadas expressões de reformismo conservador. Então, eu termino com uma citaçãozinha do Emicida, com a qual eu abro esse livro. Né? Para quem identificava o PT, ou o conjunto de organizações que gravitavam em torno do PT com a esquerda no Brasil, a casa caiu. Mas o Emicida já dizia, né, sobre as chances é bom vê-las. Às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. Então eu proponho que a gente aproveite a chance e volte a olhar para as estrelas. É isso, obrigado. Desculpa, só um pequeno comercial. Antes da Marina falar, os livros que estão passando, eu tenho alguns exemplares, eles custam cada um R$30. Tem um que é da editora da Unicamp, né, que custa 56 aqui, mas eu vendo pela metade, 28 na verdade. Ou então 2 por 25, né? É os que tem aí. Tá bom? E agora... É o momento, 2 por 1. E agora a Marina vai falar. Gente, os livros são ótimos, hein? Comprem. Estão rodando. Bom, deixa eu marcar meu próprio tempo aqui, só para não me perder, mas você me avisa, né? Tá, beleza. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite. Quero, antes de começar, mostrar minha camiseta da Ursal, que eu estou muito orgulhosa dela. Viva Ursal! Agora, sem mais piadas, eu queria fazer notar de início, eu acho que já nos traz muitos elementos para colocar na mesa as contradições desses governos progressistas, né, que é um pouco o que a gente está debatendo aqui. Tanto eu quanto o Fábio trabalhamos na mesma universidade inicialmente, né, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, na UNILA. E acho que é muito emblemático que para essa mesa aqui sobre a América Latina é a gente que encontraram, né? Então, também emblemático que já saímos. E acho que é uma boa imagem para analisar o que são essas contradições desse projeto, né? Enfim, é isso aí. Então, vou falar aqui em duas partes. Uma primeira sobre a conjuntura da América Latina, algumas pinceladas, e uma segunda, especificamente, sobre a dependência latino-americana, que, sendo uma semana de economia, acho que é legal a gente debater o que é dependência, né, para a gente fazer esse resgate. Tá? Então, sobre a conjuntura latino-americana, eu quero trazer para vocês 4 ideias. Tá? De maneira geral, em grande diálogo com o Fábio, eu gosto muito do livro dele, já aviso. Então, uma primeira ideia que eu acho que é importante ressaltar é qual é o momento histórico no qual a gente vive. Porque o tempo da história não é igual ao tempo da vida da gente. Eu estava hoje mesmo comentando no almoço
que eu sou bem jovem, né? Como vocês podem ver, sou uma professora jovem. E os meus livros de escola, né, outro dia eu achei eles tinham a União Soviética no mapa ainda. Os meus, não os dos meus pais. Né? Eu aprendi ali, inicialmente, com a União Soviética no mapa. E a gente perde essa perspectiva. Eu acho que a nova geração que cresceu só nos governos do PT não tem muita ideia do que havia antes dos governos do PT. Então, 10 anos, né, na vida de uma pessoa fazem muita diferença, mas 10 anos na história não são absolutamente nada. Então, qual é o momento histórico no qual surge esse mal chamado, no meu entender, ciclo de governos progressistas? Já vou falar por que é mal chamado. Tá? É o momento da queda do campo socialista. Então, o momento histórico maior, se a gente for analisar em termos da luta de classes, é um momento de um baita refluxo. Como se a gente visse assim uma montanha-russa aqui, né? Estava indo, assim, teve uma barriga de uma série de vitórias ao redor do mundo. Deixo em debate, não vou aprofundar aqui com vocês, deixo em debate quem quiser debater o campo socialista comigo. Eu e a Ursal estamos aqui presentes para debater, tá bom? Mas foram possibilitadas, inclusive, muitas conquistas, né, em termos de direitos trabalhistas, direitos das mulheres, direitos da população negra, que, imagina, até a década de 60 sequer votava nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, não tinha a possibilidade de estar no mesmo espaço, né? Inclusive no mundo capitalista. Quando isso cai, a alternativa concreta ao capitalismo, por contraditória que fosse, some do horizonte. Então, não é por acaso que Consenso de Washington e queda do campo socialista são da mesma época. Não é por acaso que o neoliberalismo se aprofunda no momento da queda do campo socialista. E é justamente esse momento que aqui na América Latina foi também o momento da redemocratização. Então, é nesse momento que vai surgir uma nova forma de esquerda, que é uma forma de esquerda que representa efetivamente a classe trabalhadora em amplo espectro, porque aí a gente coloca todo o campesinato, né, que existe em muitos países da América Latina e do Caribe, porém com essas contradições, né, sendo uma conquista dentro de um período de refluxo tremendo, sendo uma conquista dentro de um período de aprofundamento do capitalismo no qual ele se coloca como fim da história, como única alternativa possível, né? Então, grande parte das contradições me parece que vem daí. E se a gente vai superar este momento histórico que a gente está vivendo agora, se a gente vai superar as contradições desse último período, só será possível com a superação, e superação não estou dizendo negação, superação no sentido dialético, né, de apreender e também negar, né, superar, saltar em cima, né, do período anterior. Né? Se a gente não entender o que foi a Guerra Fria, se a gente entender que a gente perdeu a Guerra Fria, né, a gente não vai superar nada, no meu entender. Me parece que dizer ciclo de governos progressistas é muito reducionista, porque esses governos foram muito diferentes uns dos outros. E aí, nesse sentido, talvez a única coisa que eu coloco aqui para o debate dentro da mesa, no final eu vou destacar, acho que nem é um debate tão grande, mas não me parece que dá para caracterizar da mesma maneira o governo Lula e o governo Chaves, por exemplo. Não são a mesma coisa, em nada. Não são a mesma coisa. Estão no mesmo tempo histórico, né? E a única coisa tem semelhanças, obviamente, mas tem projetos estratégicos distintos. Eu não vou ter como aprofundar isso aqui agora, mas eu quero frisar essa frase: projetos estratégicos distintos. Por mais que tenham vivenciado contradições aí similares e que tenham desembocado no momento que a gente está vivendo. Passo, então, ao segundo ponto sobre conjuntura latino-americana, que tem a ver com esses projetos estratégicos distintos. Tá? Os limites do desenvolvimentismo é meu segundo ponto. Tá? Não vou falar dos limites do desenvolvimentismo a partir de uma perspectiva pós-desenvolvimentista, que eu acho que é muito útil também. Tá? Mas vou falar dos limites do desenvolvimentismo a partir de uma perspectiva marxista. Historicamente, se a gente for entender o desenvolvimentismo, me parece que existe uma construção ideológica, né, principalmente da época da Guerra Fria,
de que o capitalismo ele vai trazer progressivamente mais direitos. De que o capitalismo ele vai trazer progressivamente, né, ele vai melhorando com o tempo. Porque o capitalismo ele está nessa ideia do progresso, né, do evolucionismo, de que a gente está indo aí numa linha de melhora, né, que tem muito a ver com o liberalismo, em termos de corrente político-filosófica, não só com o liberalismo como política econômica, né, o liberalismo em amplo espectro. Os direitos individuais do cidadão, né, tem muito a ver com isso. Só que, se a gente for pensar, esses direitos individuais do cidadão, não é só que eles são só formais e nunca se concretizaram. Na verdade, eles não foram nem direitos formais para grande parte da população durante a maior parte da história do capitalismo, sequer formais. O Locke, maior filósofo liberal, era acionista de uma empresa que traficava escravo. Liberalismo e escravidão são irmãos. Nasceram juntos. Escravidão moderna, a escravidão de corte capitalista. Né? Nasceram juntos, estiveram juntos o tempo todo. Né? Então, nunca houve essa progressividade no sentido da necessária ampliação de direitos. Os direitos são fruto de muita luta. Né? Os direitos são conquista. Eles são também cooptação, mas eles são conquista, mesmo quando eles são cooptação. E acho que esse é o ponto que eu quero colocar aqui para o nosso debate. Eu concordo que é cooptação, mas acho que também é conquista, e aí que está o grande problema. Né? Então, o desenvolvimentismo, no meu entender, é uma política de cooptação. Só que é uma política de cooptação que tem que ser conquistada. Olha a parada, porque não adianta você cooptar, não é necessário cooptar o que não está se colocando. Não é necessário cooptar o que não ameaça. Né? Então, a própria cooptação é uma conquista da classe trabalhadora, em certa medida. E aí está a disjuntiva aberta da história. Né? Como que a gente aproveita esse momento, como que a gente faz, né, para tentar não ser cooptado. Então, o desenvolvimentismo, em termos hegemônicos na história, ele só foi hegemônico quando houve a forte ameaça ao capitalismo. Né? Então, na história do capitalismo, ele foi hegemônico num período muito curto, do pós-Segunda Guerra, né, que se chama de 30 anos gloriosos, não foram nem 30, né? E ele foi hegemônico no momento de auge do campo socialista. Foi só aí que ele foi hegemônico, como resposta ao campo socialista. Aqui na América Latina, esse neodesenvolvimentismo que a gente pode debater se é apropriado ou não o termo, né? Ele tenta ser hegemônico, nem sei se foi, tá? Mas ele tenta ser hegemônico no bloco no poder justamente quando existe uma alternativa concreta sendo colocada, que é o que o Fábio estava falando, eu concordo plenamente. Né? A Venezuela está colocando a ALBA, por exemplo. O Brasil está colocando, não, vamos fazer neodesenvolvimentismo. A Venezuela está colocando o comércio internacional fora dos marcos da lei do valor. O Brasil está falando, não, vamos fazer o Mercosul. Então, aí tem possibilidade de ser exitoso. Né? E aí eu não vou me deter muito na questão da cooptação, porque eu acho que o Fábio já falou bastante, mas eu tinha anotado ela aqui para falar e eu acho importante reforçar. Tá? Mas assino embaixo de tudo que ele disse. Né? Nos países em que esse desenvolvimentismo se colocou tendo como estratégia a conciliação de classes, né, que é o caso do Brasil, essa estratégia, no meu entender, foi exitosa. O PT não caiu porque não conseguiu concretizar sua estratégia. O PT caiu porque conseguiu. Foi exitoso na cooptação de classe. E isso é uma tragédia para a classe trabalhadora. Né? E isso abre um período de crise política que me parece que é o período que a gente está vivendo. Né? Quero ressaltar aqui, não sei se todos acompanharam, a gente fez uma greve geral grande, né, no dia 28 de abril do ano passado, e depois houve indicativo de outras 3 greves gerais. Nenhuma delas saiu do papel. Por quê? Porque até este momento o PT segue acreditando na conciliação de classe como via. Isso é suicídio político, inclusive para o partido, inclusive para o PT. Né? Porque a única maneira da gente ter uma mobilização grande, né, hoje ainda no Brasil, é se a CUT parar.
A CUT ainda tem 35% da base sindicalizada do Brasil. Diminuiu muito durante os governos PT, mas ainda tem 35% da base sindicalizada do Brasil. Se a CUT puxa greve geral, tem greve geral. Quem puxou para trás as greves gerais foi a CUT. Então, existe aí um projeto que é o que eu estou chamando de projeto estratégico. Tá? Existe aí uma concepção de qual é o caminho a ser traçado. O que é estratégia? Quando a gente fala tática, estratégia, o que é? A gente é um bicho, um animal que planeja. A gente pensa no objetivo e a gente pensa em como fazer para alcançá-lo, o que é diferente de outros animais. Então, a estratégia não é o objetivo em si, a estratégia é o caminho. A estratégia é como a gente acha que a gente vai alcançar esse objetivo. Então, se a gente for ler as resoluções do PT, se a gente for ler as primeiras resoluções, o objetivo parece um pouco indiscutível. O que está em debate aqui é como a gente faz para chegar lá. O que está em debate aqui é qual é o caminho para construir isso. Por isso que tem uma diferença estratégica. Não é só tática, não é pontual. Bom, então o terceiro elemento aqui, em termos de análise de conjuntura, é a crise política. Eu considero que nós estamos vivendo uma crise política, já estou caracterizando dessa maneira, uma tremenda crise política. E o que caracteriza essa crise política? Caracteriza o fato de que todos os remédios, digamos assim, todas as possibilidades que são oferecidas à população não são bem aceitas por esta população. Então, a gente tem aí os partidos, que o Fábio estava chamando de braço direito e braço esquerdo do Partido da Ordem. Os partidos tradicionais, o PSDB, não tem aceitação nenhuma. Por quê? Porque a população não gosta do que eles estão propondo. O PT, o Lula em si tem aceitação, pessoalmente. Mas o PT já não tem tanta aceitação. Não é necessariamente porque a população não gosta do que está sendo proposto, mas é porque a população talvez não acredite que é possível fazer o que está sendo proposto. Então, a gente está vivenciando um momento de crise política no qual não existem, infelizmente, sujeitos da classe trabalhadora constituídos, colocando alternativas concretas que possam se plasmar enquanto alternativas da classe, enquanto alternativas populares. Então, poderia ser uma situação pré-revolucionária, é o momento, gente, esse é o momento de aproveitar, mas a gente não está muito em condições de aproveitar. Eu estou aqui usando a camiseta, mas eu acho que a Ursal está muito, 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 muito longe. Por isso as piadas recentemente. Então, essa crise política ela vem justamente junto... A política e a economia nunca estão separadas. Então, ela vem junto de um período que eu caracterizo como um período de aprofundamento do neoliberalismo. Então, esse seria meu terceiro eixo aqui, crise política e aprofundamento do neoliberalismo. Por que aprofundamento do neoliberalismo? E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo não é um conjunto de políticas econômicas ou um conjunto de políticas sociais. O neoliberalismo não é apenas um pacote de políticas. O neoliberalismo é uma forma de reprodução do capital. É uma forma da acumulação capitalista, uma forma histórica. É a forma pela qual o capitalismo se reproduz hoje, na atualidade, no mundo contemporâneo. E ele tem vários traços, que vêm da necessidade de superar a crise capitalista que se generalizou ali a partir de 1965 até o início da década de 80. Também não aprofundaremos, mas a forma neoliberal ela vem dessa superação. Então, o desenvolvimentismo deixa de ser hegemônico e o neoliberalismo passa a ser hegemônico nesse sentido. Alguns dos traços fundamentais do neoliberalismo que eu quero frisar que estão sendo aprofundados são a flexibilização da produção e circulação de mercadorias. Então, frente à crise da década de 70, se precisou flexibilizar a produção e circulação de mercadorias. Todo mundo aqui, acho que é do curso de economia, todo mundo sabe disso. Estamos vivendo um novo momento disso, um salto qualitativo nisso.
que é a tal da uberização. A uberização também é flexibilização da produção de mercadorias, né? É o trabalho sem emprego. Então, você está flexibilizando o quê? O emprego. Né? Não está mais flexibilizando o estoque. Está flexibilizando a própria classe trabalhadora. Né? Então, a gente está vivendo uma profunda transformação das relações de trabalho ao redor do mundo, não é só no Brasil. Isso é algo novo. Isso é algo que não está ocorrendo por conta da nossa crise política aqui. Isso é uma transformação do modo de produção capitalista em escala global. Isso está ocorrendo na nossa época histórica. E seguirá ocorrendo, me parece, independente de quem ganhar as eleições. Então, é algo para a gente analisar. A transformação na circulação de mercadorias também está ocorrendo. A retomada dos tratados de livre comércio, por exemplo, o monopólio sobre os recursos naturais. Então, esse é um primeiro traço. Um segundo traço é o papel do capital fictício e, portanto, do sistema financeiro na acumulação de capital. Esse é um traço do neoliberalismo também, que vai se iniciar com o fim das taxas de câmbio fixas. Então, quando se privatiza o risco cambial, começa a se especular com o risco cambial, vai levar à securitização, a história que todos conhecem. É a assim chamada financiarização. Isso está sendo acentuado também. Quando a gente fala do aumento do sistema financeiro, do papel do sistema financeiro, isso não significa que o sistema financeiro esteja contraposto à produção. E essa acho que é uma afirmação muito importante, porque se a gente acha que o sistema financeiro está contraposto à produção, a gente acha que é possível, na nossa época histórica, um capitalismo bonzinho. Um capitalismo produtivo, industrial, bonzinho, que não tem nada a ver com o sistema financeiro. Não é. Não é possível um capitalismo bonzinho. Os dados mais recentes que a gente tem são do Orbis de 2007. Eu não conheço nenhum trabalho que tenha conseguido fazer isso para depois de 2007. O Orbis é uma base de dados com todas as empresas de capital aberto ao redor do mundo. Então, tem lá centenas de milhares de empresas. E aí se tenta fazer um estudo colocando cada empresa dessas como um nó numa rede e vendo quem é dono de quem, para ver qual é a estrutura de propriedade no mundo. E isso aí tem um formato como se fosse uma gravata borboleta. É um centro muito bem comunicado, que tem entre 600 e 700 empresas só. Aí tem um rabo bem comprido que vem para os países dependentes e um rabinho pequeno que está nos países centrais. E esse centro bem comunicado que é dono de tudo. 3/4 dessas empresas do centro bem comunicado são de intermediação financeira. Não tem capitalismo bonzinho. Não existe a possibilidade do capitalismo desfinanciarizado na nossa época histórica. E isso tudo se relaciona com um terceiro traço, que é as transformações dos estados nacionais, e da forma política mesmo, em acordo com esse processo, porque as duas coisas vêm juntas. E aí, nesse sentido, que eu acho que vem essa transformação política que a gente está vivendo na América Latina, porque ela é, ao mesmo tempo, consequência da crise, do ponto de vista econômico, e necessária para a retomada. Ela é as duas coisas. Então, essa transformação, essa mudança no bloco no poder, que a gente está vivenciando aqui na América Latina, ela foi, sim, precipitada, me parece, pela precipitação da crise de 2008 e 2009, e depois isso vai se desdobrar para a Europa, então começa nos Estados Unidos, se desdobra para a Europa, e chega na China, quando chega na China, chega na América Latina e Caribe. É a mesma crise que está se desdobrando. Então, essa política de conciliação nos governos mais à direita, como o caso do Brasil, que eu gosto de falar que é a política do boi e do urubu, que é agradar o boi e o urubu ao mesmo tempo, ela se torna inviável, passa a ser impossível, porque não tem dinheiro para fazer a conciliação de classe, não tem como agradar o boi e o urubu. Então, você tem que escolher entre matar o boi e dar de comer para o urubu, ou entre deixar o urubu de lado e tentar alimentar o boi. Nos países que tinham um projeto estratégico distinto, como é o caso da Venezuela, a crise também foi terrível.
né? Porque a crise também corta a possibilidade de tentar articular transformações sociais. Claro que isso passa também, muito importante, né? Passa também por transformações políticas e pela capacidade política de fazer isso, e a gente pode debater se houve capacidade política de fazer isso ou não, né? Então, a Venezuela, por exemplo, já estava sofrendo um desgaste em 2008, 2009, quando a crise chega, mas a crise vai acentuar esse aspecto. Então, o que a gente está vivendo, me parece que é uma reacomodação no bloco no poder. Qual? Aí o quarto elemento da conjuntura. Aí vou falar especificamente do Brasil. Tá? Se a gente for analisar historicamente, eu também concordo que o golpe agora ele é distinto do golpe de 64. Né? Porém, ele tem uma semelhança importante. Né? Qual semelhança? A partir da Constituição de 1988, como vitória da classe trabalhadora, e também como cooptação, mas como vitória da classe trabalhadora, o bloco no poder se reconfigura no Brasil com a aparência de inclusão da classe trabalhadora. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido justamente na década de 60. Né? Então, a gente teve vários episódios na história do Brasil nas quais essa tentativa de pacto se deu. Né? Então, o trabalhismo, né, foi o início disso, né, com o governo Vargas, e aí essa possibilidade de pacto que envolvia, digamos, uma burguesia fundiária, uma burguesia industrial e a classe trabalhadora, ela obviamente tem contradições internas entre burguesia fundiária e industrial, ok, mas principalmente entre classe trabalhadora e classe burguesa. Contradições essas que vão se acentuando na década de 50 com o quarto elemento dessa conformação, né, que é o capital transnacional. Então, à medida que o capital transnacional vai tornando inviável para o capital nacional concorrer com ele, essas contradições foram se acentuando do ponto de vista político também. E, bom, já sabemos o desfecho em 1964, de fato há uma viragem aí em termos do papel do capital transnacional. Né? Se a gente for analisar a década de 70, talvez possamos incluir aí o sistema financeiro. Tudo bem. Mas, a partir de 64, a classe trabalhadora tinha sido tirada desse pacto. O sistema financeiro entrou e a classe trabalhadora saiu. Em 1988, se cria a aparência, né, se cria a presença de jure dessa classe trabalhadora nesse pacto. E me parece que o governo do PT, ele tenta concretizar a Constituição de 88, né, que não vai além do liberalismo. Fato, mas é muito avançada dentro disso. Né? Mas ele tenta fazer isso com todos os limites que o Fábio colocou. Ele tenta, mas não tenta. Por quê? Porque essa concretização, essa Constituição é inconcretizável dentro do capitalismo. Né? É impossível concretizar o que está lá na Constituição de 1988 em um país dependente dentro do capitalismo. Então, me parece que sim, a gente tem uma semelhança muito importante e a gente tem uma viragem, sim, no golpe recente, que é a exclusão, de fato e de jure, da classe trabalhadora do bloco no poder. Não que ela estivesse antes, mas ela aparentava estar apenas na inclusão via consumo. Então, o golpe ele é externo ou é interno, e por que seria impossível essa concretização da Constituição de 88? Aí a gente passa para a segunda parte, para o fim da minha fala. O que é a dependência latino-americana? Né? Como superar a dependência latino-americana? Do que a gente está falando quando a gente fala que a gente é um país dependente? Normalmente, a gente vai definir a dependência por um monte de coisas que faltam. Direitos que faltam, né? O PIB per capita que está baixo, a base técnica que falta, um monte de coisas que faltam, ou seja, a gente define comparativamente aos países centrais, né? Como se fossem dois processos históricos diferenciados. Né? Não são processos históricos diferenciados, porque o mundo é um só, certo? É tudo parte do mesmo processo, é tudo parte de uma divisão internacional do trabalho. Né? Aí eu dou sempre um exemplo para tentar ser rápida, que eu acho que é ilustrativo. Né? Eu pego qualquer coisa que está na minha frente, no caso esse copinho aqui, está na minha frente, pode ser esse, tanto faz, né? O microfone, enfim, esse copinho. Aí
vamos supor que eu vou tentar descrever da maneira mais materialista possível esse copinho como ele é. Não vou fantasiar, vou tentar entender o copinho como ele é. Eu vou dizer que ele é branco, que ele é de plástico, que ele tem ondinhas, né? Estou dizendo aqui, olha, copinho como ele é, não estou inventando nada. Quando eu faço isso, eu estou percebendo só as características mais imediatamente perceptíveis do copinho. Tudo isso existe, tudo isso é concreto. Ele é branco, ele é de plástico, ele tem as ondinhas, tudo isso é verdade, né? Só que eu estou deixando de perceber outras coisas que são tão concretas quanto. E que conformam a própria existência. Sem isso, ele não existiria. No caso, esse copinho foi produzido por quê? Pergunto, por quê? Beber alguma coisa é sempre a primeira resposta. Sempre. Para vender, para ter lucro. Ele não foi produzido exatamente para beber alguma coisa. Ele precisa ser útil para alguma coisa para que ele possa ser vendido, né? Para que ele seja produzido, ele precisa atender uma necessidade social. Só que ele é produzido prioritariamente para dar lucro. Por quê? Porque ele é uma mercadoria. Então, quando a gente está analisando a realidade social, se a gente se atém só ao que é mais imediatamente perceptível, a gente deixa de entender outras coisas que não são abstratas, que são mais difíceis de entender, exigem um esforço de abstração maior, exigem que a gente pense mais, mas são muito concretas. Sem entender que esse copo é uma mercadoria, eu não entendo que ele existe, porque ele só existe porque é uma mercadoria. Seria outro copo, seria outra coisa, seria algo imaginário que não está aqui. Este copo concreto só existe porque é uma mercadoria. E a gente vive consumindo e produzindo mercadorias, né? Então, a América Latina e o Caribe produzem mercadorias, não produzem outra coisa, produzem mercadorias. E quando a gente vai produzir mercadorias, a gente está preso a uma série de elementos estruturais que vão reproduzir a nossa dependência. Por quê? Porque a gente produz, historicamente, mercadorias, sim, com uma produtividade menor. Fato. Né? O que isso significa? Significa que uma mercadoria que deu mais trabalho para produzir aqui do que deu num país central, ela vai ter que ser vendida pelo mesmo valor social. Né? Então, aqui deu mais trabalho, lá deu menos, mas vai ter que ser vendida pelo mesmo valor social, porque é a mesma mercadoria que vai se confrontar no mercado. Então, isso implica necessariamente uma transferência de valor. Porque produziu aqui, mas não vai conseguir realizar tudo que produziu. Necessariamente, isso implica transferência de valor. Se implica transferência de valor, necessariamente implica também que a gente vai ter uma classe dominante interna, fragilizada, subalternizada, frente a outras classes dominantes. Né? Uma subsoberania. Mas, por isso mesmo, ela tem que se fortalecer para dentro. Né? Ela tem que compensar essas transferências. Ela tem que aumentar os lucros. Né? E aí a gente também tem as explicações históricas. A gente tem o histórico da escravidão, né? A gente tem a divisão racial do trabalho, a gente tem a divisão sexual do trabalho. Então, o que tem? Tem a superexploração, que o Fábio mencionou. A gente tem condições de exploração muito maiores, que a gente pode debater aí economicamente se é o valor de troca abaixo do salário ou se é o valor de troca que é mais baixo, não me importa nesse momento. Tá? Mas a gente tem maiores condições de exploração aqui. De modo que a gente tem uma forma da acumulação do capital, uma forma do ciclo do capital que vai reproduzir isso tudo. Né? Porque o que se produz aqui não se consome aqui. Não tem condições da nossa classe trabalhadora ser também consumidora do que ela mesma produz em alguma medida. Né? Então, a gente tem uma cisão entre uma esfera de consumo alta e uma esfera de consumo baixa, que vai reproduzir todas essas condições, porque na medida em que é assim, a gente sempre vai ter uma produtividade mais baixa. E sempre vai transferir valor. E de onde vem isso? Do simples fato de que a gente produz mercadorias. Dá para romper com isso dentro do capitalismo? Tá? Vou concluir, cheguei no meu tempo. Né? Com qual ideia eu quero concluir? Que é a minha última ideia mesmo. Tá? Eu quero concluir com a ideia de que é claro que eu não penso que a cooptação ela seja um presente da classe dominante para a classe trabalhadora. A cooptação é uma necessidade da classe dominante. A cooptação só vem quando a classe dominante entende ela como necessária. Então, em toda a luta, a gente vai estar sempre
passível de cooptação. Então, me parece que o grande negócio é a gente ter muito claro onde a gente quer chegar com a nossa luta. É a gente ter muito claro quais são os nossos objetivos, porque o principal argumento que vem sendo usado atualmente, né, o principal argumento que aparece hoje em dia para dizer, não, beleza, é melhor a gente ter um governo de cooptação do que nada, é o argumento de que isso é menos pior, e de fato é menos pior. Tá? Porém, não está imediatamente colocado. A gente não tem a possibilidade concreta, neste momento, de escolher entre algo menos pior e algo pior. Não está imediatamente colocada a cooptação nem como possibilidade. A burguesia não quer conciliar com a classe trabalhadora nesse momento. Não adianta a gente propor para a burguesia um governo de conciliação, porque a burguesia não quer conciliar com a classe trabalhadora. Então, se a gente tem como objetivo nosso construir a conciliação, já que ela não está imediatamente colocada, a gente nunca vai passar dela. A gente nunca vai ultrapassar ela. A gente nunca vai além dela. Porque o nosso próprio objetivo coloca os marcos de onde a gente consegue chegar. Estamos vivendo um puta refluxo, todo mundo desanimado. Eu queria terminar com uma ideia de animação aqui, tá? Ânimo. Por quê? Porque só a luta constrói. Só a luta constrói. E é no momento do refluxo, não é quando o bicho pegar de novo e a gente estiver ganhando. É agora, é no momento do refluxo que a gente disputa qual é o caráter do que quer que venha a acontecer. É agora que a gente está disputando o caráter da nova onda de vitórias, se a gente vier ter uma. Então, agora, mais do que nunca, não é hora de ir para casa dormir e chorar, não é hora de ficar querendo morrer pelos cantos, é hora de lutar, lutar muito. Porque é agora que a gente está construindo. É isso. Obrigada. Bom, queria agradecer muito a fala dos dois. E agora a gente vai abrir para ciclos de perguntas. Eu pensei em fazer 4 perguntas, fechar blocos. E aí a gente tem mais uns 20 minutos, meia hora aí. Só levantar a mão que vão entregar o microfone daqui a pouco. Ligado. Pode ir? Oi. Eu... aqui, no meio. Desculpa. Oi, imagina, gente. Primeiro, obrigado, meu nome é André. Eu sou aqui do curso de Ciências Econômicas da Unicamp, 3º ano. Eu gostei bastante da fala de ambos e queria fazer uma pergunta... de um ponto, na verdade, que a gente está discutindo na América Latina hoje, e se existe uma questão fundamental em discutir a América Latina hoje, é discutir China ao mesmo tempo. Existe uma crítica dos últimos anos, porque, principalmente em relação à esquerda latino-americana, não só o PT, mas a esquerda latino-americana no geral, de que fechou um pouco a crítica em relação ao avanço chinês, especificamente na América Latina, como se fechar essa crítica, na verdade, não expô-la, fosse uma forma também, ao mesmo tempo, de combater, não necessariamente combater, mas não sei exatamente a palavra, mas de deixar de combater, na verdade, já a influência norte-americana que a gente tem desde sempre, como nós conhecemos. Então, na verdade, mais aberto, eu gostaria que vocês comentassem quais são as investigações de vocês a respeito desse tema, especificamente China e América Latina hoje, e como que a gente pode lidar com isso dentro do pensamento progressista, porque é um tema que também está na eleição, não só do lado progressista, mas a gente tem também outros candidatos do lado
conservador / reacionário, que estão querendo discutir China hoje também em América Latina. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Tobias, eu sou professor de Física, sou aluno também aqui do Instituto de Física, aluno de licenciatura. E eu queria perguntar à professora como que a gente avalia o crescimento de certos discursos fascistas e a adesão de parte da burguesia, parte considerável da burguesia, isso foi inclusive chamado a atenção, acho que se não me engano, pelo Valor Econômico ontem, né, de que empresários brasileiros, parte da burguesia brasileira está se rendendo a um discurso fascista e como que isso se insere dentro da América Latina. Se a professora avalia que essa tendência é uma tendência que pode também chegar a outros países da América Latina, ou ela está restrita a um discurso fundamentalista religioso que encontra terreno dentro do Brasil, ou se a gente pode pensar isso como uma onda mais generalizada dentro dos países latino-americanos. E lembrar que hoje também a gente tem hoje dezenas de milhares de pessoas que estão em Brasília para registrar a candidatura do ex-presidente Lula dentro desse contexto de estado de exceção. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Marco Antônio, gostaria de parabenizar a mesa. Eu sou aluno do doutorado no IFISH e sou professor de Sociologia na Unicentro, ali próximo a vocês. A minha pergunta vai mais para o Fábio, foi você que acabou comentando mais sobre a questão de quais são as causas do golpe e tal. Eu pesquiso o projeto político neodesenvolvimentista, essa política econômica. E me parece que a sua perspectiva, pelo menos para mim, é uma perspectiva diferente do que eu tenho visto até então. Veja, até então eu me deparei com algumas perspectivas que veem esse período como um período de reformismo fraco, por exemplo, para citar o André Singer, ou um período de intensas disputas dentro do bloco no poder, dentro de frações de classe no bloco no poder, por exemplo, como a perspectiva do professor Boito Júnior aqui da casa. Dentro da sua perspectiva, eu queria perguntar, como ela é nova para mim, eu não sei como que se entendem algumas questões. Por exemplo, me parece que tratar esse período como um período de contenção dessa insatisfação com o neoliberalismo acaba, digamos assim, passando meio que um carro por cima de algumas questões, como as mudanças que ocorreram nos próprios governos petistas. Então, a gente tem, por exemplo, em 2006, uma intensa mudança de ministérios e uma mudança da própria política desses governos. A gente tem, em 2011, mais uma vez, uma intensificação da chamada política neodesenvolvimentista, com o governo da Dilma. Você citou a questão da reforma agrária. Nos governos do Lula, a gente tem 600 mil famílias assentadas. Isso me parece ser um pouco mais que conciliação. Já no governo da Dilma, a gente tem um pouco mais de 100 mil. Então, são mudanças importantes. Como enxergar essas mudanças dentro dessa perspectiva de conciliação, né, de tentar dar uma resposta para essa insatisfação? Enxergando, claro, assim, eu concordo plenamente que os governos do PT são governos da burguesia. Mas o que eu gostaria que você comentasse, para sintetizar a questão, é como enxergar as disputas entre frações de classe e as classes dentro do Estado nesse momento. Pensando o Estado não como algo deslocado, mas como algo onde essas disputas se realizam. Marco Antônio. Vamos fechar esse bloco por enquanto. E antes de passar a palavra para os professores responderem, eu queria aproveitar e convidar todo mundo para a mesa que a gente vai ter em seguida, de neoliberalismo, que vai ter muito diálogo com vários assuntos que foram tratados aqui, principalmente porque a América Latina está inserida nesse contexto global. E também para a mesa de pós-desenvolvimentismo, que vai ser amanhã de manhã, que igualmente vai ter muitos assuntos convergentes com os temas da mesa.
E também lembrar que vai ter sorteio no final, e para participar dos sorteios é só fazer a inscrição no site. Então, passo a palavra. Vou começar aqui para a gente ser mais democrático, tá? Eu tive a sorte de ser a segunda antes, agora. Tá. Bom, sobre a questão da China, eu não estudo isso especificamente, então eu não tenho os dados aqui agora. Talvez o Fábio tenha mais dados, né? Mas eu tenho o movimento geral, né? E, de fato, eu acho que é muitíssimo relevante, né, a gente debater a questão da dependência da América Latina em relação à China. Eu queria fazer notar 3 aspectos aqui que eu acho que são importantes, tá, em relação a isso. O primeiro aspecto é que essa relação, essa dependência com a China, eu acho que a gente pode entender na própria historicidade do capitalismo mesmo, sabe? Então, as contradições atuais que a gente está vendo, elas são fruto também da expansão do capital. E aí o capitalismo nos ajuda muito, né? Porque pelo lado capitalista, né, se a gente for ver qual foi o movimento dos Estados Unidos para terem mais lucro, né? O movimento foi o tal das cadeias globais de valor, do outsourcing, né? Então a gente tem uma relação de simbiose entre China e Estados Unidos que eu acho que precisa ser atentada também. Na maior parte dos estudos que eu vejo sobre China, muitas vezes passa despercebida, né? Grande parte das empresas que produzem na China são estadunidenses, né? E grande parte ainda das reservas chinesas está denominada em dólar, apesar da China tentar vir fazendo essa mudança, né, essa troca para reservas mais soberanas, né? Então, os Estados Unidos tiveram muito lucro com a expansão da China, né? De modo que existe aí uma contradição entre ambos, claro, né? E acho que essa contradição está bem explícita no governo Trump, né? Mas, por outro lado, existe também uma simbiose, né? A China não pode se dar o luxo de que os Estados Unidos quebrem. E os Estados Unidos precisam desesperadamente da China. Então, em que marco que se dá a disputa entre China e Estados Unidos, hoje no mundo, me parece? No marco comercial, que a gente tem visto, né? Mas com limitações, porque a gente está vendo agora a guerra comercial, só que a gente esquece, por exemplo, que o Trump saiu do TPP, né? Então, o que foi isso para a elite americana, né? O Trump sair do TPP e deixar a América Latina para a China, basicamente, né? Então, a gente vê no marco comercial, e eu acho que a gente vê muito essa disputa em âmbito territorial, que é o que a gente vê na África, por exemplo. E aí eu queria frisar que, em relação à América Latina, não estudo especificamente, mas leio bastante sobre o assunto. Em relação à América Latina e ao Caribe especificamente, eu acho que essa disputa territorial e por recursos é o principal âmbito de tomada de posição da China nesse momento, né? Então, eu queria destacar o canal da Nicarágua, né, que acho que é fundamental como iniciativa chinesa, né? E destacando o canal da Nicarágua, o terceiro elemento para destacar é, sim, você colocou a questão de que a esquerda muitas vezes vê a China, né, com mais bons olhos, né? Tem a questão dos BRICS, tem... Aí eu acho que a gente entra num debate profundo sobre a história da esquerda, né, e a história do marxismo. A China, no meu entender, foi um país socialista, já não é, no meu entender, mas passa por aí, né? Então, a esquerda vê a China bem por quê, né? O Ortega fala, beleza, vamos fazer aqui um canal com a China, por quê? Porque é necessário para a Nicarágua fazer alguma coisa, né? Mas, por outro lado, também porque a China, teoricamente, não é uma potência capitalista, né? E, na minha opinião, é. Na minha opinião, a China é uma potência capitalista hoje em dia. Mas deixo para a segunda rodada de perguntas, se alguém quiser que eu explique o porquê, tá? Sobre os discursos fascistas e a adesão da burguesia. Então, houve uma adesão da burguesia nessa última rodada que o Bolsonaro fez com industriais, né? Talvez seja isso que você estava se referindo, e que inclusive ele falou, não entendo nada de economia, né? E aí os industriais aplaudiram, tal. Mas eu não considero que está havendo uma adesão maciça
da burguesia, ao discurso do Bolsonaro especificamente, que acho que era esse discurso que você estava se referindo. Não acho que o Bolsonaro seja o candidato prioritário da burguesia. Acho que a grande mídia burguesa e a Fiesp, né, ninguém está apoiando o Bolsonaro. Está todo mundo fechando ao redor do Alckmin e batendo no Bolsonaro, né? E acho que ele não é o candidato prioritário, não. E vejo pouca possibilidade de um candidato mais à esquerda ficar no segundo turno junto dele. Então, vejo pouca possibilidade dele passar a ser, né? Porém, discurso fascista e candidato que defende o fascismo são coisas diferentes, né? Então, se você estivesse se referindo ao Bolsonaro, eu acho que não, ele não é quem tem tido a adesão de distintas frações da classe burguesa. Acho que ele se beneficia muito mais da crise política e do descrédito da população com a política de maneira geral, o que foi uma triste herança, né, da era do PT, como o Fábio colocou, do que do apoio burguês imediato, né? Agora, todo momento de reação e de enfraquecimento da classe trabalhadora é um momento de xenofobia, é um momento de racismo, é um momento de machismo, né? Então, a gente está vivendo uma ampliação disso tudo, né? Em escala nacional e em escala mundial. E aí eu quero retomar uma ideia que eu já coloquei, que eu acho que é bem importante. Não vejo contradição nenhuma entre isso e o poder de classe burguesa. Não vejo contradição nenhuma entre esse conservadorismo e o liberalismo. Pelo contrário, sempre andaram juntos. A divisão sexual do trabalho, a divisão racial do trabalho, né, colaboram para baixar o valor da força de trabalho, colaboram para dar mais lucro. Quanto mais você divide a classe trabalhadora, mais lucro você tem. Não tem motivo nenhum para que as coisas sejam contraditórias. Tá? Só no nosso imaginário de que o liberalismo deveria levar a uma maior conquista de direitos. Nunca levou, historicamente. Nunca levou. Tá? Eu queria dar pitaco na última pergunta também, mas vou deixar. Dá tempo de dar pitaco? Dá? Eu deixo para a segunda rodada. Se der tempo, eu dou pitaco. A pergunta que não foi para mim, eu quero dar pitaco nela. Mas eu também vou dar pitaco na que não foi para mim. Bom, sobre a China, vou fazer uma analogia com o que estava falando do Brasil. Então, o Brasil houve esse processo de internacionalização das campeãs nacionais. E aí, por que os outros países da América do Sul se engajaram nesse processo, que teria como pano de fundo essa projeção política internacional do Brasil, como uma liderança regional? Aí tem dois motivos, vamos dizer, diferentes. Alguns porque enxergaram nessa proximidade com o Brasil e isso aumentaria a margem de manobra para constituir um campo político alternativo à histórica dominação dos Estados Unidos. Esse foi o caso da Venezuela, da Bolívia, de alguns dos países que estavam no bloco da ALBA, de Cuba. Outros países fizeram negócio com o Brasil, com as empresas brasileiras, como fazer negócio com qualquer um. O sintoma disso é que a Odebrecht, os dois países em que ela mais tem negócio na América Latina são a Venezuela e Peru, né, países que estão em espectros diferentes, né. Isso para dizer o seguinte, nas relações com a China, no meu modo de entender, tem um pouco isso. Tem os países que fazem negócio com a China, vão fazer com outro qualquer, tem outros, como ela citou o exemplo da Nicarágua, que tem a ambição, a percepção de que, ao se aproximar da China, aumentam, então saem um pouco da dependência histórica dos Estados Unidos. Tanto Cuba como Venezuela também seguem um pouco essa lógica, mas do ponto de vista de, vamos dizer, de disputa de projeto, disputa de, a China não vai auxiliar uma mudança, um projeto alternativo em nenhum desses países, porque, do ponto de vista chinês, é fazer negócio, né? Então não tem nada de comunista, de socialista, isso Em relação, eu vou dar um rápido pitaco no que o Tobias falou, terminou falando do Lula e estado de exceção. Quero dizer o seguinte, cuidado com o uso dos termos, né? Porque o que é estado de exceção? Tem que ver direitinho. Você está entendendo aquele jeito do Agamben, que fala que então é tudo estado de exceção. Aí já era, não foi o golpe que tornou o Brasil um estado de exceção. Senão, por quê? Isso é importante. Para dar um outro exemplo, quando teve a crise do mensalão,
O campo popular dos movimentos logo se organizou em torno de uma defesa monolítica do governo. 43 organizações assinaram uma carta ao povo brasileiro, que era homônima daquele documento que o Lula tinha feito na campanha de 2002 para os banqueiros, né, denunciando uma ameaça de golpe, no momento em que ninguém queria golpe, não tinha nenhum setor da burguesia, então começou a se falar golpe lá atrás. Isso, qual é o problema desse uso, vamos dizer, indiscriminado dos termos? Entre outras coisas, por quê? Para inflamar a militância. Entre outras coisas, embaça os critérios, a gente não entende quando de fato se conforma uma circunstância de golpe. Por quê? Porque se o golpe já estava lá atrás, então, né, então eu acho tem que tomar cuidado com o uso dessa expressão. Então, o Lula, eu tenho toda a solidariedade com o Lula do ponto de vista, evidentemente é uma prisão política, uma espécie de golpe preventivo para não ganhar a eleição, mas é uma disputa dentro da ordem. A ilusão de que o Lula vai brecar ou vai reverter qualquer medida do governo Temer é uma ilusão, como não reverteu nada do que foi feito antes dos governos petistas, feito pelo Fernando Henrique, pelo contrário, aprofundou numerosas medidas, inclusive dessas que o Marco Antônio estava falando, do campo da reforma agrária. Então, para falar da questão do neodesenvolvimentismo, você falou de duas coisas, das políticas, vamos dizer, da reforma agrária. Não sendo um especialista, eu leio quem é. O Ariovaldo Umbelino, que é uma das pessoas que mais entende da questão. O que ele diz? O governo Lula deixou claro desde o começo que não faria reforma agrária no terreno do agronegócio e só faria uma reforma agrária que ajudasse o agronegócio. Então, mesmo os assentamentos, os poucos assentamentos que fez, eu não sei os números que você está dizendo, o que eu sei é que mesmo quem está no campo da reforma agrária diz que a reforma agrária retrocedeu, mesmo aqueles que deram um apoio tácito, como o MST, enfim, todos eles criticam a política agrária, isso é unânime. Mas quando faz e assenta e bota o Pronaf. O Pronaf é um programa do Banco Mundial. E aí, a maioria desses assentamentos, então, estão na monocultura, vinculada ao agronegócio. Então, aí para chegar no segundo ponto, aí você falou, bom, e as oscilações dos diferentes períodos dos governos petistas? Você não está simplificando, generalizando, ao colocar tudo no mesmo saco? Aqui, evidentemente, eu estou fazendo uma leitura, vamos dizer, do sentido do movimento da história, para usar a expressão do Caio Prado, né? Qual é a direção em que a história está avançando? Eu acho que esse é o fundamental, né? Dessa perspectiva, os meandros, as disputas, então, quando baixou a taxa de juros, quando tentou fazer uma política da industrialização, o que acontece com os commodities, isso são, vamos dizer, como diz o Caio Prado, no cipoal dos acontecimentos, é secundário. O sentido do processo, né, é esse que eu falei antes. Dessa perspectiva, neodesenvolvimentismo é a ideologia dos governos petistas. Ideologia no sentido crítico do termo, de dizer, vamos dizer, escrever uma falsa consciência, uma parte pelo todo, né? Qual é a substância, o que essa ideologia propõe? Conciliar os aspectos supostamente positivos do neoliberalismo com os supostamente positivos do velho desenvolvimentismo, né? Então, o que seria positivo do neoliberalismo? Austeridade fiscal, controle inflacionário, liberalização comercial, e do desenvolvimentismo, uma sensibilidade social, uma industrialização, mas sem populismo fiscal, enfim, né? Por que isso é ideologia do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático? Qual era o objetivo, qual era a finalidade dessa ideologia? Era basicamente duas. Uma, diferenciar os governos Lula, os governos petistas, dos anteriores, jogando a pecha de neoliberal para os outros, dizendo nós somos diferentes. Então aqui teve uma inflexão. A segunda é você de novo, projetar o mito do crescimento econômico como uma esperança para a solução dos problemas brasileiros, uma coisa que o Celso Furtado, que não é nem alguém assim de esquerda, né, já denunciou e já mostrou por que não é, né? Então, e com isso você reduz, você mascara, você sequestra o debate também na economia, que fica sequestrado a um debate sobre, no fundo, sobre microeconomia, ou sobre o ritmo e o tempo da mudança, o ritmo e o tempo. Então, para responder o que você estava perguntando, como é que você vê então essas disputas entre as frações dentro ali do poder? Então, são disputas sobre o ritmo e o tempo da adesão, da modernização, da adesão a
ao movimento enfim, de reprodução capitalista, né? Ou da conexão com os processos na globalização. Então, para falar de novo da política externa, de forma bem simples, qual é a aposta do PT? Era essa de conceder uma importância diferente para a América do Sul como uma esfera prioritária de negócios e de projeção política. A aposta do PSDB é sintetizada naquela mulher que foi secretária da OMC, Vera Torstensen, que diz assim: não adianta casar com pobre. Então ela fala, a América Latina não serve para nada. É isso que ela fala. Então, é a liberalização pura e simples. Agora, os dois, nenhum dos dois tem uma proposta, uma orientação anti-hegemônica ou de industrialização ou de integração. O que se fala como integração é, no fundo, uma interconexão para você continuar exportando commodity, né? Potencializar as empresas, que as campeãs nacionais são todas baseadas na superexploração dos recursos naturais e do trabalho. Então, você não tem o que se disputa é o ritmo e o tempo da integração ao dinamismo das economias, vamos dizer, da globalização. Essa é a minha leitura. Só para ter uma noção, quem mais vai querer fazer pergunta? Mais um bloco. Que a gente tem que encerrar mais ou menos rápido, porque ainda vai rolar o sorteio. Mais uma ali. Alguém mais? Tá, então a gente vai encerrar com mais essa pergunta. E aí a gente faz o sorteio. Boa tarde. Eu queria me referir um pouco sobre essa análise sobre a contenção da mudança, que me pareceu extremamente interessante, não? Eu vejo diferenças nesse momento da contenção da mudança, concordo plenamente com tua análise. Por exemplo, no período Lula, a contenção da mudança está ainda na esperança em que o Lula possa fazer mudanças. Estou falando do ponto de vista dos movimentos sociais, não? Então, se contém. Por exemplo, o Movimento Sem Terra sabe que não está fazendo reforma agrária, sabe que a demanda principal, que é desapropriação de terras, não está sendo cumprida, mas tem a esperança que venha a mudar. Então, é um momento de confusão, como você mencionou, não? Mesmo tendo um projeto estratégico diferenciado, se confunde diante dessa possibilidade de mudança. Num segundo momento, já no período Dilma, fundamentalmente nos últimos meses do período Dilma, alguns movimentos sociais percebem que existem interesses diferenciados. Então, é assim que, por exemplo, o João Pedro declara, meses antes de começar toda a crise do governo Dilma, não dá para continuar apoiando o governo Dilma. Pontualmente, ele se manifesta. Então, um segundo momento onde existe uma percepção ainda em que, pese à confusão que está estabelecida, existe uma percepção de interesses diferenciados e vai se afastando da esperança que possa cumprir, de fato, com o que se tinha planteado em termos de aliança, não? Bom, você tem uma aliança com alguém que é diferente que você, mas que tem pontos de contato. Você não se alia com aquele que é igual que você, não? Se alia com aquele que é diferente. Um segundo momento que me parece ele ainda talvez mais trágico é no momento que vem o golpe, se estabelece o golpe, e esse golpe outra vez leva a um retrocesso na percepção do significado do governo Lula e Dilma para a classe trabalhadora. Em que sentido? Então, novamente, no momento em que o golpe leva a figura de Lula como um mito, esse novamente nos afasta talvez das primeiras reflexões em relação ao governo Dilma não corresponde aos interesses de aqueles que se aliaram em algum momento com o PT. No momento que tu colocas o governo Lula como um mito, e eu acho que a propaganda do PT reflete isso muito bem, quando fala, então vamos voltar para a paz, para a alegria, esse é o cara, já existem duas leituras diferenciadas. Uma parte dos movimentos sociais diz, foi uma década perdida, bem no sentido que você estava falando, porque a gente não ganhou autonomia, porque a gente não acumulou forças, porque a gente não conseguiu mobilizar a classe trabalhadora. Tem uma leitura
como década perdida, o que já me parece extremamente interessante em termos de uma leitura classista desse período, mas tem uma outra parte do movimento que também se confunde com este primeiro movimento que diz tem uma década perdida, que diz, então, novamente vamos para uma luta da defesa de um marco democrático cujo ponto sensível é o respeito ao voto. E aí volta para a defensiva. Volta na defensiva no sentido que se afasta de uma proposta de mudança mais radical. Então, nós temos agora uma parte dos movimentos sociais, entre eles o MST, que apoia a questão de Lula candidato, mas me parece que não mais com aquela esperança de que ele que vai fazer a mudança, que caracteriza como uma década perdida em termos de acúmulo de força, seja pela capacidade de mobilização, seja pela capacidade de organicidade, que não foi criada além do que já se tinha, mas que continua olhando a defesa da candidatura do governo Lula como um ponto dentro de uma estratégia não curto-prazista, mas de longo prazo. Então, assim, em que medida, talvez minha pergunta é o seguinte, de que forma ainda o apoio à candidatura do governo Lula, em termos táticos, não estratégicos, nos possibilita pensar ou abre a possibilidade de falar chegou o limite e nós precisamos radicalizar a luta porque nem o voto popular é possível defender nos marcos que hoje estão colocados. Então, essa é a primeira pergunta. De fato, ele teria alguma função, você colocar novamente a questão do governo Lula, mesmo sabendo que não se tem mais esperanças, até porque, desde o meu ponto de vista, você fecha um grande ciclo, Vargas-Lula, fechou, dentro das possibilidades de neodesenvolvimentismo, mas é como tu colocar uma carta que você vai ver que não tem mais como ser atendida, não? Então você passa para um segundo passo, onde você pode radicalizar, e óbvio, você não radicaliza se não tem tanques atrás de você, estou falando de pessoas organizadas, não? Isto é interessante porque, se a gente vê, desde o ponto de vista da América Latina, nós temos um governo no México, que também está dentro do corte dos governos progressistas, que é o governo do Manuel López Obrador, que os movimentos sociais poderiam usufruir muito bem das lições da América Latina, em termos de como que nós ainda ou não temos possibilidade de usar estas cartas de curto prazo, que de alguma forma também podem desgastar os limites da democracia e colocar a pauta para uma radicalização em termos de movimentos sociais. Gente, por conta do tempo, eu acho que a gente vai encerrar com essa pergunta mesmo. E aí a gente passa para o sorteio. Aí vai ter um intervalo, a gente vai começar a próxima mesa, eu acho que mais pontualmente dessa vez, às 4h30 mesmo. Obrigada. Maristela, então, teve... Maricela, desculpa. Qual é a lição disso? Então, qual é a ideologia, vamos dizer, dos movimentos no começo do governo Lula? Porque, para quem queria ver, desde o começo ficou muito evidente que não tinha nenhuma intenção de construir uma mudança. Mesmo para quem estava nos movimentos do campo, eu lembro, a turma do Plínio fez um programa de reforma agrária desse tamanho, apontaram gente, mandaram lá, o governo Lula engavetou e botaram o Miguel Rosseto na cota dos... Enfim, todo mundo percebeu logo de cara. O que teve dali por diante foi um auto-engano. Né, e às vezes auto-engano mais ou menos interessado, que eu quero dizer, menos interessado porque de fato acreditavam na possibilidade de que dava para fazer conquistas substantivas mesmo sem desafiar as raízes dos problemas, ou outros simplesmente acessaram benefícios no processo, ou as duas coisas, né, os benefícios, no caso do MST, que estava sendo sufocado, aniquilado pelo governo Fernando Henrique, ganhou uma vitamina, respirou, pôde reconstruir um pouco o movimento, mas às custas da sua razão de ser, que é a reforma agrária. Então esse é o dilema que se colocou. Então a retórica que se tinha é que o governo estava em disputa, né?
Eu lembro quando chegou perto do golpe, eu encontrei um diretor alto aí desse campo dos movimentos populares que falou, voltou a falar, era 2015, a época já do impeachment, falando da retórica do governo de disputa, dizendo que se armava um cerco contra a esquerda. Aí eu perguntei para ele, mas escuta, e o PT faz parte do cerco ou faz parte da esquerda? O problema é que ficou... Não se percebeu que o PT fazia parte do cerco. E o Lula, vamos ter claro, assim, podemos ter admiração pelo Lula como trajetória pessoal, empatia pela situação pessoal difícil, enfim, pela perseguição que vive, mas do ponto de vista político, né, ele é uma alternativa não do campo popular, é uma alternativa da burguesia. Em que sentido? Qual era a jogada? Depois do golpe como é que o Lula reagiu ao processo de impeachment? Ele começou imediatamente a negociar a sua volta política. Qual eram as alternativas ali? Dizia, então, o que devolveria funcionalidade política para ele? Aos olhos das classes dominantes, era um aquecimento das lutas populares, né? E que fosse novamente necessária essa conciliação. Então, por que o PT é defenestrado? Porque isso não tem mais utilidade. Foi útil no começo do governo Lula, por quê? Para fazer, por exemplo, a reforma da Previdência, que vocês lembram, o governo Fernando Henrique tentou fazer, não conseguiu, o governo Lula fez, porque conseguiu, inclusive, a CUT, que antes tinha se oposto, agora para apoiar a reforma da Previdência. Então, tinha uma funcionalidade. 13 anos depois, o campo popular está dividido, fragmentado, apassivado, alienado. Não tem mais funcionalidade. Teria se tivesse tido uma reação popular, e aí então, mas é uma carta na manga da burguesia, não do povo. Então, um voto tático no Lula, no ano que vem, é só uma tática de você perpetuar um partido que está nos tubos. Então, é uma morte vegetativa, do ponto de vista de uma política de esquerda, e você fica esperando a ressurreição de algo que não vai renascer, e que se algum dia renascer, não será jamais para cumprir um papel progressista da esquerda. Então, nesse sentido, o que é o governo Temer? O governo Temer é a metástase dos governos Lula. O que é a metástase? Você sabe, do câncer. Por que eu estou falando isso? Porque todos os aspectos negativos, tudo que a gente achar ruim, e quem a gente achar ruim, que está nesse governo, cresceu à sombra do lulismo, desde do Crivella, né, que foi ministro da Universal, que é ministro, mas foi também ministro da Dilma, né, que ganhou a única candidatura que passou do segundo turno da esquerda nas eleições, até o próprio Temer, né? Então, todos os interesses que não combateu, agora se espalham desimpedidos, né? Então, você tem a gangue, e portanto... Então, para terminar, né, o que eu acho? Assim, não tem o menor... Qual é o dilema? Né? O dilema é se a gente vai continuar esperando a ressurreição, apostando na ressurreição do velho, né, ou vai apostar na construção do novo. Qual é o problema de apostar na construção do novo? É que dá trabalho, o ponto de partida é difícil, e é que nem acabar uma relação. Então, às vezes eu falo assim para os meus alunos, a esquerda tem uma relação com o Lula, com o PT um pouco assim. Acabamos, tudo bem, principalmente os mais jovens, vê que não vai levar a lugar nenhum, mas como teme o divórcio e a solidão, então a cada 4 anos dá uma ficadinha com o PT e vota, né? Para a gente formar uma nova relação, fazer uma coisa, você tem que viver o luto, tem que viver a separação, senão você não constrói uma outra relação, não constrói um outro partido, uma outra política. É isso que precisa fazer. E aí, quando você está atravessando o rio, que nem diz o Guimarães Rosa, tem um momento que você olha para trás, você não vê a margem de trás, você não vê a margem que você vai chegar, você se sente sozinho, mas faz parte das travessias, né? Então, a lição fundamental qual é? Qual foi a aposta do governo Lula? Qual foi a aposta dos governos progressistas na América Latina de maneira geral? Vamos mudar sem tocar na raiz dos problemas, né? Portanto, vamos mudar o máximo possível. O que a gente constata 15 anos depois? Primeiro, se não mexer nas raízes, não muda nada. Segundo, as mudanças provisórias
e paulatina, então que nem o Bolsa Família, que nem direito é isso que eu falei, né? Elas podem acontecer, mas num contexto de degradação do tecido social. Por isso que eu não concordo com o que você estava falando do pior melhor, porque o pior do menos pior, porque o menos pior é relativo. Porque não é que a história não ficou congelada nesses 13, 15 anos em que de apassivamento do campo popular. Houve uma deterioração do tecido social brasileiro em todos os aspectos, como eu disse na minha fala. Portanto, está tudo pior. Portanto, é mais ou menos que nem se você vê uma pessoa com câncer e você fala, bom, vamos tratar com aspirina. Você fala, bom, mas não vai resolver. Bom, mas talvez vai tirar um pouquinho da dor de cabeça que tem ali. Mas não, daí quando você vai voltar 13 anos, está muito pior. Então, as condições para você enfrentar, vão ficando mais complicadas, mais difíceis. Então, a lição é, não tem como mudar sem atacar a raiz dos problemas. E o preço para você fazer a política do mal menor é você neutraliza, primeiro você degrada o tecido social e depois você neutraliza aqueles que poderiam fazer a mudança. Então, o preço daqueles que construíram o consenso ativo ao lulismo é a passividade. Consenso ativo da CUT, o consenso ativo de outras centrais, do MST e de outros, o preço hoje é a passividade popular. Então é um paradoxo, né? Então para mudar tem que mexer nas estruturas. Para mexer nas estruturas tem que construir correlação de força para isso, né? Não tem reformismo, tem que se preparar para uma briga grande. Portanto tem que pensar não em reforminha, tem que pensar em revolução. Agora, como é que você vai construir isso? Isso é o que está colocado, inclusive, nas eleições de hoje. E esse dilema atravessa também o PSOL, né? Se vai tentar flertar, vai chamar, vamos dizer, um lulismo, um petismo requentado, moralizado, ou se vamos partir para construir o novo, né? Acho que essa é o debate que... Como é que é uma revolução no século XXI? É o que o pessoal da próxima mesa vai explicar, né? Bom, então com essa nota excelente, dá até para eu dar meu pitaco, porque tem tudo a ver a pergunta da Maricela, né? Eu concordo com absolutamente tudo que Fábio colocou sobre tudo mesmo, sobre a resposta, né? Sobre a nossa necessidade, então, de mexer nas estruturas, né, e qual foi o problema de você ficar só no marco da reforma e não tentar uma perspectiva revolucionária. Agora, para tentar essa perspectiva revolucionária, né, eu entendo, e aí eu acho que dialoga com as duas perguntas, eu entendo quando se coloca que sim, o governo do PT trouxe conquistas para a classe trabalhadora. E eu considero que trouxe. Eu considero que trouxe. E eu não acho, eu concordo que o sentido geral do período, o sentido hoje, né, olhando para o período, eu concordo que foi um sentido de contenção, né? Realmente concordo muito. Inclusive, já achava que seria de contenção na primeira eleição do Lula, né? Mas a história é feita de gente, né? Eu não acho que essa contenção, enquanto sentido geral, estava colocada a priori. Eu acho que tinha uma grande chance de vir a ser de contenção, não estava colocada a priori. Qual que eu acho que é a chave para que tenha sido de contenção, na minha opinião? A cooptação, né? E aí eu vejo uma diferença entre processos em outros países da América Latina que também não conseguiram criar os sujeitos capazes de avançar para um processo revolucionário. Um processo revolucionário não tem etapas. Um processo revolucionário é sempre o mesmo processo revolucionário. Não é que a gente, historicamente, muitas vezes se colocou, e acho que o menos pior é o novo argumento para isso, né? Muitas vezes se colocou, bom, a gente tem um primeiro momento tático, a gente tem um primeiro momento do processo revolucionário, que o nosso objetivo é chegar só até aqui na esquina, né? E aí, depois que a gente chegar na esquina, a gente vai construir um segundo momento. Na minha opinião, não tem nada mais falso do que isso. Quais foram os argumentos para isso historicamente? Eu tenho escrito sobre isso, na minha opinião, são 4 argumentos que historicamente se usou para defender que no primeiro momento a gente vai até a esquina. O primeiro é a insuficiência do capitalismo, né? O argumento original lá do PCB e de outros partidos comunistas quando defenderam isso. Então,
a gente precisa de uma primeira etapa até a esquina de desenvolvimento capitalista. Por quê? Porque a gente é um país dependente, então a gente tem que ter uma etapa exitosa de desenvolvimento capitalista para criar as condições para avançar para além da esquina. Esse foi um argumento histórico. Um segundo argumento histórico, quando esse começou a ser desacreditado, é o de que a gente também precisaria de uma etapa, mas justamente porque ela é impossível que ela seja exitosa. Então, na luta pelo êxito dessa etapa, a gente ia se dar conta de que não dá, de que essas tarefas têm que ser cumpridas pelo proletariado, e então, no não êxito de chegar até a esquina, a gente conseguiria avançar para além da esquina, né? Acho que um terceiro argumento que foi usado historicamente é similar a esse segundo, mas ele tira a ruptura. É a ideia de que a gente vai construindo essas lutas até a esquina, vai acumulando forças, de grão em grão a galinha enche o papo, e com isso a gente disputa a hegemonia, e aí a gente consegue avançar para além da esquina, acumulando forças até a esquina. Esse foi o argumento do PT, me parece. E um quarto argumento, que acho que é o que ganha força depois do golpe, é o do menos pior. Então, a gente precisa construir a luta só até a esquina, porque ir até a esquina é menos pior do que não ir. E aí, uma vez que a gente chegar lá na esquina, aí a gente constrói outra luta. Não tem nada mais enganoso do que isso. Não tem nada possivelmente mais enganoso do que isso. Porque se você se propõe a andar até a esquina, até onde você anda? Até a esquina. Porque isso é feito de gente. Não é o lulismo contra a população. A cooptação não está dada a priori, porque o lulismo não é um projeto antagônico a gente. O lulismo é a gente. O lulismo é a nossa classe. Por mais que eu tenha sido ou não tenha sido petista, é a história da classe trabalhadora. Então, se a gente se propõe a andar até a esquina, o que a gente faz? A gente se deforma. A gente coloca como objetivo para nós mesmos algo tão recuado e cria, deixa de criar, na verdade, se coopta, né? Deixa de criar a capacidade de disputar o caminho até a esquina, de disputar para fazer radicalizar, de disputar para fazer avançar, de disputar para querer ir para além disso. Porque nós mesmos estamos querendo ir só até ali. Eu queria encerrar com um poema que eu acho que tem a ver com isso. Pode ser? Tem a ver com a coisa do fascismo, acho que tem a ver muito com o momento que a gente está. Tentei escolher um aqui. Chama-se Assim Nasce o Conservador. Tá? Eu queria colocar um subtítulo. Querendo ir até a esquina. Tá bom? Assim nasce o conservador. De todos os invernos, de todas as noites sangrentas, de todos os infernos, de todos os céus desterrados de perdão, de toda obediência burra, ao oficial, burocrata, à coroa, ao cetro, ao papa, ao cura, de todo medo, agora não, ainda é cedo, de todo gesto invertido para dentro, de toda palavra que morre na boca, de todo obscurantismo, de todo preconceito, de tudo que te cega, de tudo que te cala, de tudo que lhe tolhe, de tudo que recolhes, de tudo que abdicas, de tudo que te falta. Um beijo o assusta, um abraço o enfurece, a dúvida o enlouquece, a razão se esvanece no vácuo. Germina, assim, uma impotência tão grande que deforma as feições e torna tenso o corpo. O dedo enriste, a veia que salta no pescoço, a boca transformada em latrina. Assim nasce o conservador. Ele teme tudo que é novo e que se move. É um ser frágil, arrogante, assustado e violento. Não sejamos conservadores, ousemos ir além da esquina. É isso.